Olá, Estrela! Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura coletiva para o signo de Aquário. Lembrando que é uma leitura atemporal, tem validade de 7 dias, a contar da data que você está assistindo hoje. E por ser uma leitura coletiva, nem tudo vai fazer sentido, nem tudo vai ressoar. Então, pegue somente aquilo que fizer sentido para você e adapte para o seu contexto. Combinado? Então, bora lá, vamos ver o que o tarot tem de mensagem para você, aquariano, aquariana. Vamos ver, tarot revela pra gente a mensagem para aquariano e aquariana que estão aqui nesse vídeo. Primeira carta, o Hierofante, a Torre, o Mundo, a Roda da Fortuna, a Força. Bom, gente, o que esse jogo traz de mensagem para vocês? A gente está começando aqui com a carta do Hierofante, que é uma carta que fala muito sobre valores tradicionais. Você vai passar por alguma situação inesperada, algo externo vai acontecer para fazer com que você talvez fortaleça aí a sua fé, volte a se conectar com a sua espiritualidade. Mas não é um momento para você se desesperar, ficar questionando, ficar brigando com Deus, né? Se você acredita em Deus, ficar brigando com o universo, por que isso está acontecendo? Porque você está num momento de finalização, de conclusão de ciclo. Então, é necessário que essa situação aconteça, que essa situação apareça na sua vida para você conseguir voltar a ter fé na vida, ou talvez voltar a confiar nas pessoas, voltar a confiar em si mesma, né? Porque aqui essa carta ela traz a figura no centro do círculo, então é como se estivesse falando: olha, você é o centro da sua vida, volte a confiar em você, volte a acreditar que você é capaz de mudar essa situação, que você sim é capaz de conquistar o sonho que você deseja. E não se preocupe com essas imprevisibilidades da vida, porque a roda está sempre girando. Aqui é a carta da roda da fortuna. A roda está sempre girando. Então vai ter momentos que você vai estar aqui na baixa, mas depois a roda vai girar e você vai voltar lá para o topo. Só que uma coisa é certa: tudo passa. Então, essa situação que está ótima, que você está vivendo aqui no topo da roda, isso vai passar. Aproveita, curte bastante, porque isso vai passar. A roda vai girar novamente, você vai lá para baixo. E essa situação que você está passando aqui, que é muito ruim, que é muito desafiadora, que é uma situação assim que está tirando o seu sono, isso vai passar. Não se preocupa, não se preocupa, porque a roda vai girar e a sorte vai voltar a seu favor. Aqui na carta da força é um pedido de inteligência emocional. Controle os seus leões internos, ou eles dominarão você. Então, o que são os leões internos? São as nossas emoções. Se a gente passa por uma situação que a gente não tem um equilíbrio emocional, você acaba tomando decisões assim que talvez depois você possa se arrepender, que não são as mais adequadas no momento, né? Então você pode, por exemplo, se você estiver numa situação em que você tá com a razão, e aí por um impulso emocional você vai lá e agride fisicamente a outra pessoa, você vai perder a sua razão. E se você tivesse um controle emocional, você não faria isso. Então, essa carta traz muito esse significado do controle emocional, da inteligência emocional. Tentar manter, eu sei que é difícil, né? Às vezes em situação assim, principalmente algo inesperado que acontece, desestabiliza mesmo a gente, porque a carta da Torre fala disso, de ruir estruturas, de desestabilizar e só deixar aquilo que for sólido. Vai restar só a base, sabe? Então, se você tiver uma estrutura de base sólida, você consegue superar essa situação
muito mais facilmente, tá? E aqui eu tô falando das emoções, né? Se você tiver uma inteligência emocional, controle emocional, saber lidar ali com as situações, fazer autorregulação emocional. Por isso que é importante o autoconhecimento, porque você se conhecendo, você vai saber como se autorregular em situações que podem causar esse desequilíbrio, em situações de imprevisto, em situações inesperadas. E isso tudo é importante para trazer para você também, né, o foco. Você é o centro da sua vida. Então, cuida de você. Você é a fonte criadora de tudo na sua vida. Então, você tem que cuidar em primeiro lugar de você. Isso não é egoísmo. Se você não estiver em pé, firme, fortalecida, a estrutura ao seu redor cai muito mais facilmente, né? Então as coisas começam a desmoronar muito mais facilmente. E se você tá ali fortalecida, você deixa tudo aquilo cair, se concentra aqui em você e só fala: depois eu arrumo. Depois eu cato esses caquinhos aí que caíram no chão. Deixa os pratinhos caírem, sabe? Cuida de você, das suas emoções. Cuida de você. Você é o centro da sua vida. Não é o seu trabalho, não é o seu filho que é o centro da sua vida. A pessoa mais importante da sua vida é você. Então, assim, se ao seu redor as coisas estão ruindo, estão caindo, estão quebrando, tá tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Deixa. Cuida de você. Terapia tá em dia? A terapia não é você conversar com uma amiga, não, tá? A terapia é você conversar com um profissional que vai te orientar, que vai te guiar, que vai te trazer ferramentas que vão te possibilitar a se conhecer melhor, a fazer a autorregulação emocional em situações mais desafiadoras, a entender quem você é na sua essência. Não fique conversando, só desabafando e achando que está fazendo terapia com amigas. Suas amigas são psicólogas, são terapeutas, são profissionais formadas? Se não, e mesmo que seja, mas você não está ali num processo de terapia com essa pessoa, e eu nem recomendo que você faça terapia com alguém que seja conhecido, que já conhece a sua história, porque essa pessoa não vai conseguir ser imparcial, tá? Ela vai dar ali as opiniões dela, muitas vezes, então sem ser imparcial. Então é importante que você faça com quem você não conhece, tá? Com um profissional que tenha referência, né? Também não é pegar qualquer pessoa, buscar qualquer pessoa na internet e fazer. Então é isso, procura ter referência também de alguém que você acompanha, né, nas redes sociais. Cuidar de você é a principal mensagem, porque aqui também a gente tem no fundo do deck a carta da Imperatriz, carta que traz muita energia maternal. Então, você hoje já é adulta, certo? Você já é adulto. Então, você tem a capacidade de se maternar. Se, por exemplo, você teve uma infância um pouco dolorida, né? A gente sabe, dependendo das condições da família, a pessoa tem uma infância mais difícil, né? Com poucos recursos, e recursos aqui eu não falo nem só dos recursos financeiros não, tá? De recursos emocionais, de presença, de pai e mãe, de colo, de acolhimento, porque muitas vezes, principalmente a gente ali, olha, eu vou entregar a minha idade. Muitas vezes a gente ali da década de 80, 90, sabe? Nós tivemos uma infância em que os nossos pais eram pessoas um pouco mais duras, né, com a gente. Então tem muito aquela coisa, né, do engole o choro, em casa a gente conversa, né? E a conversa não era a conversa em si. Era tapa, era chinelo cantando, sabe? O cinto, eu, graças a Deus, nunca apanhei de cinto, mas o meu irmão já apanhou. Uma vez a minha mãe pegou e deu uma coça bem dada nele, que ele aprontou feio. Eu não, eu morria de medo, mas eu já apanhei muito de chinelo, eu tinha muito medo do cinto. E eu nunca bati no meu filho de cinto, eu nunca bati nele de chinelo. O máximo que eu faço, às vezes, é só dar um tapa, assim, no braço, né? Porque também nem todos os lugares da criança você pode bater. Hoje em dia, é diferente a criação, né? Mas na nossa época, quem é aqui da década de 80 e 90,
sabe que a infância foi um pouco mais desafiadora, né? Eram pais que não estavam tão presentes emocionalmente. Naquela época, por exemplo, eu não conhecia terapeutas. Eu nem sabia que isso existia. Eu não tinha conhecimento disso. E hoje eu conheço muitas mulheres que são mães e são terapeutas. Então elas já dão uma criação diferente para os seus filhos, sabe? E aí o que eu tô querendo dizer com isso tudo, né? É que você hoje, você como adulta, você consegue se maternar. Aqui no YouTube, você pode digitar aí no campo de busca meditação para cura da criança interior. Vai fazer uma meditação guiada, onde você vai acolher a sua criança interior. E muitas vezes a criança interior, ferida, cheia de dores, de traumas, de tristezas, de mágoas, ela é quem comanda a nossa vida. Então você acaba fazendo escolhas que são baseadas numa escolha infantil. As crenças que a gente tem, na maioria das vezes, são crenças infantis, porque a gente aprendeu lá atrás, na infância. E essas crenças continuam comandando a nossa vida até hoje. Então, se a sua crença infantil, se a crença infantil que você aprendeu na infância, né? Ela é infantil, gente, eu não tô chamando você de infantil, nem você de imaturo, entenda isso, tá? Somos adultos aqui e aqui é um papo, é tarô, mas é um tarô terapêutico. Então você vai sempre me ouvir e me ver falando um pouquinho com base terapêutica, tá? E aqui eu vou trazer conceitos. Eu não sou consteladora, mas eu já fiz muitas constelações, eu já aprendi um pouquinho ali sobre visão sistêmica, mas eu sou master em PNL, eu estudo física quântica, eu estudo análise junguiana. Então, eu vou trazer um pouco de tudo aqui no meu caldeirão, tá? Tudo isso que eu tenho no meu caldeirão, cristais, ervas, eu vou trazer de conhecimento para complementar as informações aqui das cartas, tá bom? Então, quando você fizer a cura da criança interior, e assim, gente, não é cura, vai curar e você nunca mais vai ter problema na sua vida, não é isso. Os problemas, eles são como cebolas, eles têm camadas. A vida, ela é uma espiral. Na próxima leitura eu vou ver se eu faço um vídeo aqui explicando um pouco sobre isso. A vida ela é feita como espiral. Então, assim, você está sempre indo. E aí, quando você encontra o problema, quando você acha que você encontrou um problema, aí você trabalha esse problema ali. Só que em um outro momento, aí você acha que a sua vida começa a melhorar, as coisas começam a fluir e tudo mais. Mas em determinado momento dessa voltinha da espiral, você vai encontrar esse problema de novo. E isso não quer dizer que o trabalho que você fez lá atrás com a outra terapeuta ou com a outra psicóloga não funcionou. Não é isso. É porque os problemas eles têm camadas. Você vai ter que lidar com ele, mas é um outro nível desse problema. Então, por isso que é importante, eu estou trazendo aqui essa mensagem da criança interior, né, do se maternar, porque a Imperatriz, ela fala isso, né, é você poder se acolher, se maternar, olhar para sua criança, cuidar, ver o que está ferido e fazer um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de cura interior. Se você quiser a minha ajuda para olhar para isso, para te orientar, para te guiar, para te conduzir nesse processo de cura, eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode me chamar, a gente conversa ali no WhatsApp e a gente vê qual seria o melhor caminho para você, tá? Porque enquanto a gente não faz o trabalho de cura da criança interior, todo mundo tem a criança interior, porque todo mundo foi criança um dia, tá? Não é porque nós somos adultos que a gente não é mais criança. A gente tem a nossa criança interior dentro da gente. E ela demanda atenção também. E quem tem filho tem que cuidar da criança do filho ou da filha e cuidar da própria criança interior, tá? Porque se você não cuida também da criança, do seu filho, enquanto criança, do seu filho, da sua filha, ele também vai crescer um adulto, uma adulta com a criança interior ferida. Então, olha só, é um trabalho árduo, duplo, que você vai ter que fazer, tá? Então, pra gente fechar aqui a mensagem, olha para você, para sua criança interior, faça aí uma busca no YouTube de meditação da criança interior, cura da criança interior, para que você comece a trabalhar a sua criança interior, porque ela é você,
ela faz com que você também volte a olhar para si, você se trate como o centro da sua vida. Dessa forma, você vai conseguir passar por esse desafio da carta da torre de uma maneira muito mais equilibrada, né? Como aqui a carta da força, e as coisas depois disso vão fluir muito melhor. Você vai ver, a gente vai trabalhando camadas dos problemas e as coisas vão melhorando aos poucos. E eu quero que você entenda também uma outra coisa, uma outra mensagem que está me vindo, que o caos ele precede uma grande mudança na sua vida. Então, não fica achando que o caos é castigo de Deus na sua vida. Você está sendo preparado para viver uma grande transformação, para atravessar um portal, iniciar um novo ciclo com mais prosperidade, com mais abundância. A carta da Imperatriz também traz essa simbologia. Então, aqui você vai atravessar um portal. Toda vez que a gente encerra um ciclo, eu sempre falo isso aqui, né? Toda vez que a gente encerra um ciclo, imediatamente a gente já inicia outro. E você pode ver aqui através do círculo dessa carta. Não existe um ponto em que em que você olha e fala, começou aqui, começou ali, terminou aqui. Ele é ininterrupto, tá vendo? Então, o que isso significa? Você encerra um ciclo e você inicia outro. E aqui, o seu próximo ciclo, ele vai te trazer muita abundância, muita prosperidade. E a prosperidade, ela não é só financeira, só material, né? Ela é tudo, né? É a alegria na sua vida, em todas as áreas. Alegria, saúde, em todas as áreas da sua vida, tá? É muito mais amplo. Bom, gente, essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que tenha feito sentido, espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com a sua jornada. Essa é uma leitura coletiva, então a gente olha assim superficialmente. Se você quiser olhar especificamente para a sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida amorosa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai ser uma honra ser sua guia nesse processo. E se você quiser olhar também para a sua criança interior, entender o que está acontecendo, quais são os processos que você está vivendo, o que você precisa curar na sua vida para ter um novo ciclo com mais abundância, você também pode me chamar no WhatsApp falando disso, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Um beijo e eu te vejo na próxima leitura. Tchau!